33 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 336 Dividir e agir. Tradutor Dragon Boat Translation. Editor Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Estrondo. A alta plataforma feita de rochas indestrutíveis tremeu com o impacto do lava-ape. Foi como um violento terremoto. Little Blue abriu os olhos surpreso. Ela olhou para Limbai e depois para o lava-ape que estava caído no chão. Little Blue sentiu apenas que a figura alta e reta de Limbai parecia ter se tornado incomparavelmente grande. Havia até uma aura que parecia querer subir ao céu. Limbai pousou firmemente no chão. Somente neste momento ele realmente sentiu a diferença entre seu nível de cultivo após romper e seu nível de cultivo anterior. A diferença entre os dois não era só um pouquinho. Foi um avanço substancial. Rugido. O macaco gigante de lava rugiu de dor. Depois de ser ferido, o macaco gigante tornou-se ainda mais implacável e cruel. Seus olhos eram vermelho carmesim e se transformaram na cor da lava. Enquanto o macaco gigante ofegava pesadamente, parecia que chamas saíam de seus pulmões. O lava-ape não estava mais tão calmo como antes. Usou seus membros e atacou Limbai. Ao mesmo tempo, abriu a boca e cuspiu lava por todo o céu, avançando em direção a Limbai. A lava densa e majestosa não dava espaço para ninguém se esquivar. Além disso, eles tiveram que enfrentar o lava-ape de frente. Se alguém tivesse vindo, já estaria no reino da morte. Quer fosse escapar ou lutar de frente, era simplesmente impossível. Os pés de Limbai balançavam e sua figura parecia um fantasma. Ele apareceu em vários pontos e se esquivou da lava que acabara de chegar. No entanto, neste momento, o lava-ape que rastejava com as mãos e os pés também usou seu corpo sólido para atacar ferozmente Limbai. Queria usar seu corpo semelhante a uma montanha para transformar Limbai em carne picada. Você perdeu a cabeça. Limbai olhou para o lava-ape e seu tom era um pouco frio. No entanto, quando o macaco gigante de lava estava prestes a atacá-lo, as pernas de Limbai. Ele exerceu força e avançou em direção ao macaco gigante de lava. Um deles estava em cima enquanto o outro estava embaixo, e eles erraram um no outro. Estrondo. A plataforma alta tremeu novamente por causa do macaco gigante de lava. Neste momento, Limbai já havia chegado ao lado do macaco gigante de lava. Ele parou, virou-se e pulou alto no ar. Ele pulou atrás do macaco gigante de lava e subiu na parte de trás de sua cabeça. Puxe. Limbai usou a mão como uma faca e esfaqueou a nuca e a cabeça do macaco gigante de lava. Ele puxou sua faca e sangue fresco jorrou, misturado com um líquido branco. Limbai sentiu uma sensação de queimação quando puxou a mão. Ele nunca pensou que o sangue do macaco gigante de lava estaria fervendo. Limbai rapidamente balançou a mão para limpar o sangue ardente, para que a palma da mão não queimasse. Sua perna já estava queimada e descascada, então ele não queria que o mesmo acontecesse com sua mão. No momento, ele não tinha nenhum remédio bom para queimaduras em seu corpo, então seria muito problemático curar sua ferida. Rugido. O macaco gigante de lava soltou um rugido de partir o coração que ecoou por todo o abismo. Em algum lugar na escuridão, quando o homem magro ouviu o rugido de partir o coração, todo o seu corpo não pôde deixar de tremer. Seus olhos pareciam os de um ladrão enquanto ele olhava ao redor com cuidado, com medo de que houvesse algo escondido na escuridão que ele não pudesse ver. Little Black, você ouviu alguma coisa? O homem magro olhou para Little Black ao lado dele. Depois que o altar foi absorvido pelo poder misterioso, os dois desafiaram muitas plataformas altas seguidas e caminharam lado a lado. Little Black olhou para a escuridão à direita e assentiu. A voz veio dali, como se tivesse a aura de seu dono. Little Black fez o possível para usar suas garras e olhos para se comunicar com o homem magro. Quando o homem magro viu, soltou um suspiro de alívio. Foi estranho. A princípio, o homem magro não conseguia entender as palavras de Pretinho, mas aos poucos o homem e a fera conseguiram se comunicar sem obstáculos. Suspiro. O homem magro olhou para a ponte de pedra à sua frente. Ele sabia que outra rodada de plataformas altas havia chegado. Eu me pergunto como Limbai e Bashi estão. Eles estão na mesma situação que nós? Quando Little Black ouviu o nome de Limbai, seus olhos brilharam. Mestre deve estar bem. Este lugar é fácil para ele. Bem. Eu sei que seu mestre é poderoso. O homem magro revirou os olhos para Little Black. Outra plataforma alta.
Desta vez é igual a antes. Você defende e atrai o agro enquanto eu ataco lateralmente. Little Black sentiu solenemente. Limbai virou para a esquerda e para a direita com dor. Ele segurou a espada longa na mão e empurrou-a para cima. Uma cabeça enorme rolou no chão, e o sangue que jorrou tingiu toda a plataforma alta de vermelho. Depois que Limbai pousou no chão, ele enxugou o suor da testa. Ele pensou que esfaquear a nuca do macaco gigante de lava com a mão seria o suficiente para matá-lo. No entanto, ele não esperava que o macaco gigante de lava realmente iniciasse um contra-ataque cruel depois de cair em um beco sem saída. Se não fosse pela descoberta de Limbai, ele poderia realmente ter sido morto pelo macaco gigante de lava. Depois de confirmar repetidamente que o macaco gigante de lava que havia se dividido não tinha mais a capacidade de se levantar, Limbai finalmente soltou um longo suspiro de alívio. Depois de ver os restos do macaco gigante de lava se transformarem em fumaça negra, ele finalmente relaxou. Uma rica energia espiritual surgiu naturalmente do ar no corpo de Limbai. Esta rica energia espiritual era pura e sem impurezas. Esta energia espiritual era 2 vezes mais forte que outras energias espirituais. As algemas invisíveis ao redor da plataforma alta desapareceram mais uma vez, anunciando que Limbai havia desafiado com sucesso a plataforma alta desta vez. Little Blue pulou por trás e pulou no ombro de Limbai, conversando sem parar. Não se preocupe, não se preocupe, não estou ferido. Da próxima vez que eu encontrar tal oponente, com certeza vou entregá-lo a você. Limbai beliscou o rosto de Little Blue com a mão e aproveitou a oportunidade para verificar os ferimentos no corpo de Little Blue. HMM. Os ferimentos estão cicatrizando bem. Eles estão em sua maioria curados. Isso não afetará as batalhas subsequentes. Limbai pegou Little Blue novamente e colocou no chão à sua frente. Vendo as ações de Limbai, Little Blue ficou em êxtase porque sabia que ele iria transmitir seu cultivo. Sistema, vou passar meu cultivo para Little Blue. Limbai murmurou para o sistema em seu coração. Mesmo que ele e Little Blue não melhorassem muito depois de passarem seu cultivo desta vez, ficou claro que eles estavam no final deste reino místico. Mesmo que fosse apenas uma pequena melhoria, Limbai não poderia desperdiçá-lo. Ele tinha que estar totalmente preparado e pronto. Ding, o anfitrião deu a Little Blue 80 dias de cultivo. 30 vezes de retorno foram acionadas com sucesso. O anfitrião recebeu 2.400 dias de retorno do cultivo. Little Blue sentiu uma onda de poder surgindo em seu corpo, e então todo o seu corpo pareceu estar cheio de poder. Havia também algumas coisas que ele não entendia que estavam se tornando mais fortes e emergindo. Isso fez Little Blue pular de alegria. Limbai avaliou Little Blue. Comparado com antes, o corpo de Little Blue era um pouco maior. Nada mal. Se isso continuar, depois que sairmos daqui, sua força terá um salto qualitativo em relação a antes. Limbai disse para Little Blue enquanto calculava em seu coração. Se fosse como ele havia calculado, então deveria haver mais 2 plataformas altas esperando por eles. De acordo com a sua experiência anterior, a dificuldade da próxima etapa não deve ser muito diferente da do Lava Up. E a etapa seguinte, que foi a última etapa, teria um avanço em força. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 337. Mudança repentina no salão principal. Propriedade do Lorde da cidade. Salão principal. Fatih e Fu confirmaram repetidamente que não houve emboscada no salão principal e que não havia Lorde da cidade no salão principal. No final, eles entraram furtivamente no salão principal. Fatih tinha acabado de entrar no salão principal quando sentiu um arrepio por todo o corpo. Ele sentiu como se estivesse sendo observado de perto por alguma coisa, e aquele olhar o deixou extremamente desconfortável. Que coisa estranha, você sente isso? Os olhos de Fatih examinaram todo o salão principal enquanto ele perguntava baixinho a Fu ao lado dele. A expressão de Fu também ficou séria e ele assentiu. Há realmente algo estranho aqui, mas posso ter certeza que o Lorde da cidade não está no salão principal neste momento. Ele já deveria ter entrado na câmara secreta. Fatih confirmou que o Lorde da cidade não estava atrás do salão principal, mas seu coração estava na garganta. O Lorde da cidade indo até a câmara secreta para procurar Limbai e os outros era uma das coisas que ele mais não queria ver. Que tipo de lugar era a câmara secreta? Sempre houve apenas uma entrada e saída em tal lugar.
Se o senhor da cidade entrasse neste momento, seria impossível para Limbai e os outros escaparem. Era inevitável que eles tivessem um confronto direto com o senhor da cidade. Porém, após esses poucos dias de luta com o senhor da cidade, Fatih sentiu que junto com o homem magro, eles não eram nem comparáveis à palma da mão do senhor da cidade. Até mesmo Limbai e o senhor da cidade tiveram uma diferença irreparável. Uau, uau, uau! O som do ar sendo rasgado ecoou no teto do corredor. Neste momento, o céu foi escurecendo gradativamente. Além do fato de não haver ninguém no corredor, a linha de visão em todo o salão era muito tênue. O teto estava escuro como breu e eles não conseguiam ver claramente. Contudo, seus ouvidos não os enganariam. Neste momento, havia algo sinistro escondido no teto. Fatih e Fu se entreolharam e cada um tirou um cilindro de madeira. Eles removeram a tampa de uma das extremidades do cilindro de madeira e sopraram lentamente. Uma bola de fogo começou a subir de dentro. Este tipo de cilindro de fogo geralmente era usado para acender fogo. Mesmo que quisessem usá-lo para iluminar a luz, seria muito fraco. No entanto, neste ponto, eles só poderiam se contentar com isso. Uau! Clang! O som do ar sendo dilacerado e o som do metal colidindo podiam ser ouvidos. A mão de Fatih que segurava a espada curta estava ligeiramente dormente. Aquela coisa estranha na escuridão agora queria atacá-lo furtivamente no escuro, mas Fatih conseguiu usar a espada curta para derrubá-lo a tempo. No entanto, a força do arremesso da outra parte foi realmente grande, fazendo com que o polegar do gordo ficasse levemente dormente. Lá! Fu gritou friamente. Pisando no chão com os dois pés, seu corpo voou alto enquanto ele brandia uma faca na mão e golpeava. Pu pu pu. O som de asas batendo podia ser ouvido na escuridão. O golpe de Fu errou, mas o tubo de fogo na outra mão iluminou a coisa na escuridão. Que diabos é essa coisa? Fatih olhou para o teto. Havia um par de asas negras crescendo nele. Seus olhos eram verdes escuros e seu corpo parecia um macaco ou um morcego. Ah! O monstro negro soltou um grito agudo. O grito agudo penetrou fundo no cérebro, fazendo as pessoas sentirem uma dor aguda no cérebro. Junto com o grito agudo, o monstro encontrou uma oportunidade para atacar Fatih. Um par de garras e dentes afiados veio das profundezas do monstro, arranhando o pescoço de Fatih. Fatih suportou a dor na cabeça e acenou com a espada curta na mão. Ele apunhalou direto nas asas do monstro, forçando a outra parte a desistir do ataque no meio do caminho e desviar para o outro lado. Droga, tem outro. O grito de Fu veio de lado, mas o gordo não conseguiu prestar atenção nele. Quando o gordo viu o monstro se esquivar para a direita, ele cerrou os dentes e o perseguiu. Ele estendeu a mão para agarrar o par de asas, mas quando o gordo agarrou as asas, ele apenas sentiu que elas estavam pegajosas e escorregadias e não conseguiu agarrá-las. Confiando na luz da tocha em sua mão, o gordo olhou para sua mão. A mão originalmente branca e gorda agora estava vermelha brilhante e emitia um cheiro de peixe. Sangue. Fatih sentiu seu couro cabeludo explodir. Ele tinha visto muitas bestas espirituais malignas, mas esta foi a primeira vez que viu algo assim. Além disso, ele não sabia por quê, mas tinha a sensação de que essa coisa não deveria existir neste mundo. Como pode haver gente aqui? Você está tão histérico. Mesmo Limbai não ousaria invadir o salão principal do Lorde da cidade. Você está louco. Aya, me escute. Eu realmente vi duas figuras vindo para cá. Saberemos se eles estão aqui ou não depois de darmos uma olhada. Espere. Há algum som no salão? Não há som. Realmente existe. Assim como Fatih e Fu estavam envolvidos em uma dura batalha com os monstros, o som de dois guardas veio do lado de fora da porta principal do salão. Ranger. A porta principal do salão principal foi aberta e duas figuras apareceram lá dentro. Fatih e Fu queriam se esquivar, mas os dois monstros impossibilitaram a fuga deles. A outra parte usou sua visão negra para se esconder na escuridão depois de falhar no ataque, e continuou esperando por uma oportunidade para agir. Isso realmente lhes deu dor de cabeça. Quem é você? Você se atreve a invadir a propriedade do senhor da cidade? Um dos guardas viu Fatih e Fu e uma expressão feroz apareceu em seu rosto. Ele puxou a longa faca da cintura e estava prestes a atacar. Espere, o que você acha que é? O rosto do outro guarda estava um pouco pálido. Ele apontou para o monstro com uma das mãos e seus braços e panturrilhas tremiam. O monstro voou do céu.
Fatih ergueu sua faca curta para se proteger, mas desta vez o monstro surpreendentemente não atacou. Em vez disso, fez uma grande curva e voou em direção aos dois guardas na porta da frente. O monstro que estava lutando com Fu também correu em direção aos guardas no portão principal como Fatih. Embora Gordo não soubesse o que os dois monstros iriam fazer, um instinto inexplicável o fez sentir que algo ruim estava para acontecer. Ele usou toda a sua força para persegui-los e gritou: "Corram, vocês dois, corram!" No entanto, os dois guardas ainda estavam em choque. No momento em que reagiram e quiseram fugir, os dois monstros já haviam sobrevoado. Eles usaram suas garras afiadas para perfurar suas clavículas e levá-las para a escuridão do teto do salão principal. Rachadura. Rachadura. Um som assustador veio da escuridão. Fatih e Fu cerraram os dentes e queriam investigar. No entanto, antes que pudessem encontrar os dois monstros, duas sombras negras caíram no chão. Quem são esses? Fatih usou a luz em sua mão para iluminá-los. Então, ele viu dois corpos que eram apenas pele e ossos. Pelas roupas, ele percebeu que esses eram os dois guardas. Gordo, olha. Fu cutucou Fatih com o cotovelo. Fatih seguiu a direção de Fu e olhou para a escuridão à frente. Havia dois pares de olhos verdes brilhando. A cor desses olhos era exatamente a mesma dos dois monstros, mas o tamanho dos olhos era 2 vezes maior que antes. O som de cabelos, garras e dentes raspando no chão e o som de asas batendo podiam ser ouvidos na escuridão. Fatih e Fu tiveram um mau pressentimento. Eles queriam se virar e correr, mas depois de ver a velocidade desses dois monstros, rapidamente descartaram esse pensamento. Correr era um beco sem saída. Se eles lutassem, ainda teriam uma chance de sobrevivência. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 338. Por que você não é mais arrogante? Estou vendo coisas. Estou vendo coisas. Os olhos de Fatih, que não eram grandes para começar, se arregalaram neste momento enquanto ele olhava para frente, incrédulo. Duas figuras saíram lentamente da escuridão. Eles eram os dois monstros de antes. No entanto, o que era diferente de antes era que agora eram tão grandes quanto adultos. Era preciso saber que os dois monstros de antes eram tão grandes quanto cães de tamanho médio. Quando eram pequenos, já haviam causado tanta dor de cabeça a Fatih e Fu. Agora, eles se tornaram tão grandes quanto eles. Fatih engoliu sua saliva secamente, e o som de engolir sua saliva reverberou por todo o salão. Além disso, o céu já estava completamente escuro e a atmosfera no salão era ainda mais estranha. Atualmente era um dia sufocante de verão, mas a temperatura no salão era como um buraco no gelo. Fatih e Fu não puderam deixar de estremecer. Parece que este é o senhor da cidade. Enquanto Fatih falava, ele virou a cabeça para olhar Fu ao lado dele. Nesse momento, Fu também virou a cabeça. Os dois se entreolharam e ambos puderam sentir que estavam pensando na mesma coisa. Esses dois monstros eram provavelmente os monstros do Lorde da cidade que ele usou algum método desconhecido para invocar ou nutrir. Portanto, eles não poderiam usar sua experiência habitual em lidar com bestas espirituais para lidar com os dois monstros à sua frente. Depois de ver que haviam absorvido a força dos guardas, ficaram ainda mais certos de que não poderiam deixar esses dois monstros escaparem. Caso contrário, eles realmente teriam que morrer na propriedade do senhor da cidade e se tornariam nutrientes para esses dois monstros. Os dois monstros mais uma vez soltaram os rugidos agudos de antes e imediatamente atacaram os dois. Esses dois monstros já haviam tomado a iniciativa de se esconder na escuridão e depois lançar ataque surpresa. No entanto, eles agora tomaram a iniciativa de avançar. Era óbvio que a guarda de sucção deu um salto qualitativo na força desses monstros. Fatih não se atreveu a ser descuidado. Seu corpo era gordo, mas seu movimento de pés era normalmente ágil. Ele cuidadosamente deu alguns passos para trás enquanto seus olhos examinavam cuidadosamente os movimentos dos monstros. Os monstros batiam as asas, abrindo as presas escarlates e agitando as duas garras dianteiras para atacar. Eles alcançaram os gordurosos em um piscar de olhos. Fatih aproveitou a oportunidade. No meio da retirada, seu corpo ágil parou de repente e girou para a direita, movendo-se para o lado para evitar o monstro. Porém, o monstro era muito rápido e não teve tempo de parar. Fatih ergueu bem alto a espada curta em sua mão e de repente cortou, mirando em uma das asas do monstro. Puxi! Sangue verde espirrou,
misturado com o fedor podre de maçãs podres e moscas mortas. A asa direita do monstro foi cortada pela raiz por Fatih. Depois de perder uma de suas asas, o monstro perdeu o equilíbrio e bateu pesadamente na parede ao longe, rolando no chão. Ufa! Fatih enxugou o suor frio da testa. Felizmente, esses dois monstros tinham armas, mas seus cérebros não eram muito úteis. Se fosse um humano, o movimento do Fatih não teria funcionado. No entanto, a felicidade de Fatih não durou muito. Os monstros que rolaram no chão subiram lentamente com dificuldade. Seus olhos verdes escuros estavam cheios de malícia e crueldade, e as presas em suas bocas mordiam umas às outras. Venha, quero lhe dizer que seu vovô Fatih não é uma tarefa simples. Fatih rapidamente organizou seus pensamentos. Ele nunca pensou que poderia matar o monstro com um único golpe. O canto de sua boca se contraiu levemente e seu rosto estava cheio de uma expressão que queria levar uma surra. O monstro que só ficou com uma asa perdeu a racionalidade devido à raiva. Ele atacou diretamente o gordo novamente. Fatih viu o monstro avançando e ficou momentaneamente atordoado. Esse monstro ficou mais rápido. Nesse exato momento, Fu, que lutava contra outro monstro ao lado dele, gritou para lembrar o gordo: Gordo, tenha cuidado. A velocidade e a força deste monstro estão aumentando. Receio que a força que ganhou ao absorver a energia do guarda ainda esteja sendo lentamente absorvida pelo seu corpo. Bang! A espada curta na mão de Fatih colidiu com as garras e os dentes do monstro. A espada curta soltou um estalo e foi quebrada em duas metades, fazendo com que o coração de Fatih ficasse frio. O ataque do monstro foi bem sucedido e tornou-se ainda mais violento. Seu corpo já havia torcido em um ângulo estranho, e ele virou o corpo para o lado e abriu a boca para morder o monstro novamente. Fatih só conseguiu esticar o pé e chutar o queixo do monstro de baixo para cima. No entanto, Fatih nunca esperou que o monstro não se esquivasse. Seu pé levantou ferozmente o queixo do monstro, e o monstro foi chutado por essa força poderosa, e foi lançado girando no ar e se espatifou no teto. O som de ossos quebrando, o som de sangue verde pingando no chão e a respiração ofegante do monstro cheia de raiva podiam ser ouvidos. Foda-se. Fatih deu alguns passos para trás e chegou à porta principal do corredor. Ele fechou a porta aberta com um pé. Apenas absorver um guarda já era tão assustador. Se viessem mais 2 ou 3, ou mais de 10. Fatih não se atreveu a imaginar aquela cena. Eles não têm medo da dor, nem têm medo. Fatih murmurou em seu coração. Se eu quiser me livrar desses dois monstros, devo rasgá-los em pedaços como se fossem trapos. Fu estava totalmente focado em lutar contra os monstros. Ele queria ver a situação de Fatih, mas não tinha tempo para fazê-lo. De repente, uma aura poderosa e autoritária emergiu gradualmente de trás de Fu. Essa aura parecia alcançar as nuvens. Fu não podia evitar suar frio. Ele rapidamente deu alguns passos para trás e aproveitou a oportunidade para olhar para o gordo que estava parado em frente à porta principal. Ele parecia ter caído em um estado especial. Habilidade secreta. Fu ficou um pouco surpreso. Algumas técnicas especiais de cultivo foram acompanhadas por algumas habilidades secretas. Essas habilidades secretas tinham habilidades diferentes, mas todas tinham grande poder. No entanto, cada habilidade secreta teria um ótimo preço. Portanto, neste mundo, havia muito poucas pessoas que usavam técnicas secretas. A menos que fosse absolutamente necessário, ninguém os usaria. Rachadura. As roupas da parte superior do corpo de Fatih foram rasgadas, revelando sua parte superior musculosa. No entanto, sob a carne inchada, parecia haver uma onda de poder. À medida que o poder aumentava, a carne do corpo do gordo começou a desmoronar a uma velocidade visível a olho nu. O monstro que estava lutando com Fatih também percebeu a mudança em Fatih, mas não se importou nem um pouco com isso. Abriu a boca ensanguentada e tentou abrir o estômago do gordo. Assim como o monstro e o Fatih estavam próximos um do outro, o Fatih se moveu. Estrondo. Fatih saiu e os tijolos de mármore no chão do corredor desabaram e viraram pó. Por outro lado, o corpo de Fatih exibia uma velocidade que não combinava com seu corpo. Ele agarrou o topo da cabeça do monstro com uma mão, querendo derrubá-lo no chão. Puxe. Sangue verde escuro respingou por toda parte. Você não é muito bom em voar, correr e gritar. Por que você não é mais arrogante? O grito de Fatih foi acompanhado pelo som de carne
cabelo e ossos sendo dilacerados. O último pedaço de cabeça preto como a cabeça de um cachorro foi jogado no centro do corredor. Depois de rolar algumas vezes, não houve mais reação. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 339. Medindo o estômago de um cavaleiro com o coração de um vilão, Fu olhou para o gordo que havia se transformado em outra pessoa ao lado dele. Ele abriu a boca e quis dizer alguma coisa, mas depois de segurá-lo por um longo tempo, só conseguiu dizer uma palavra: FCK. Neste momento, o monstro oposto a Fu rugiu e atacou. Fu só conseguiu retrair seus pensamentos mais uma vez e mergulhar em uma luta amarga. Mesmo assim, ele não se esqueceu de gritar por socorro: gordo, venha rápido e me ajude. O monstro do lado do Fatih já havia sido resolvido. Se os dois trabalhassem juntos para se livrar do monstro restante, eles seriam capazes de investigar juntos a verdadeira aparência dessas coisas. Ele. O coração de Fu estava cheio de espera pela ajuda de Fatih, mas ele não esperava que Fatih realmente zombasse. Ele até encostou-se na parede e sentou-se ao lado, relaxando como se estivesse assistindo a uma peça. Ele observou Fu lutar com o monstro e viu quão emocionante era Fu o monstro. Ele não se esqueceu de bater palmas e torcer. Gordo, o que você está fazendo? Não me diga que você não tem forças depois de usar a habilidade secreta. Fu continuou perguntando, com o rosto cheio de ansiedade. Não. Estou um pouco cansado e quero assistir ao show. Continue a me ignorar. Fatih disse descaradamente, até bateu palmas e aplaudiu. Desta vez, mesmo sendo um tolo, ele sabia qual era a intenção do gordo. Fatih, se você me ajudar, com certeza vou lhe dar um presente pesado para agradecer. Fu acenou com a mão para o monstro e quebrou 2 pedaços do externo do monstro, mas não conseguiu detê-lo. Sou uma pessoa vulgar. Gosto de coisas que podem ser vistas agora. Fatih não estava com pressa e sua velocidade de falar diminuiu ainda mais. Anteriormente, esse Fu havia feito sofrer muito, e Fatih tinha como lema aproveitar a doença e tirar a vida, então naturalmente não poderia perder uma oportunidade tão boa. Se ele perdesse hoje, Fatih acordaria furioso no meio da noite. Eu tenho a pílula fortificante de vitalidade aqui. Você não acabou de romper? Pode ajudá-lo a consolidar sua base após avançar. É bom para o seu cultivo futuro, tanto quanto possível. Mesmo na associação alquimista, apenas os superiores podem usá-lo. Fu cerrou os dentes enquanto falava, e seu coração ainda doía um pouco ao dizer isso. Ele havia preparado originalmente esta pílula fortificante de vitalidade para si mesmo. Acontece que os assuntos triviais em série após o rompimento fizeram com que ele não tivesse tempo para atendê-los, e por isso foi adiado até agora. Se não fosse pela situação atual, ele não teria planejado trocar a pílula fortificante de vitalidade. Ele não apenas não o trocaria, como nem mesmo deixaria que os outros soubessem que ele o tinha consigo. Pílula fortificante de vitalidade, hein? É uma coisa boa. Fatih murmurou para si mesmo e especialmente mordeu com um pouco mais de força. Você não quebrou sua espada curta. Acontece que eu também tenho um. Se eu trocar por dinheiro, o preço será comparável a esta pílula fortificante de vitalidade. Fu sabia que não poderia prender o lobo com uma criança, então só poderia oferecer alguns benefícios na dor. Sim, eu preciso de uma espada curta. Isso não é ruim, mas... Enquanto o gordo falava, ele caiu em pensamentos profundos mais uma vez. Quando Fu ouviu isso, ele amaldiçoou o gordo em seu coração, mas não se atreveu a mostrar qualquer expressão em seu rosto. Sua expressão estava cheia de expressões bajuladoras. Embora Fu parecesse forte e musculoso, ele realmente não podia fazer nada com esse monstro. Se ele quisesse lidar com esse monstro, teria que esmagá-lo em pedaços. Embora ele tivesse algumas habilidades ocultas, ele não queria mostrá-las aqui. O coração de Fu endureceu. Vendo que Fatih ainda não tinha intenção de concordar, ele imediatamente se virou e correu em direção à porta principal do salão principal. Ele estendeu a mão e agarrou a porta, prometendo abri-la. Seu filho da puta. Fatih imediatamente praguejou. Porra, Fu, você realmente nem se importa com seu rosto. Fatih e Fu passaram algum tempo juntos durante esse período, então eles naturalmente sabiam o que Fu estava tentando fazer. Já que esse monstro era algo com o qual Fu não conseguia lidar, e Gordo não tinha medo e até queria usar isso para extorquir ele.
Então Fu planejou deixar esse monstro sair e absorver os guardas do lado de fora. Quando essa hora chegasse, Fatih ajudaria de qualquer maneira. O vento sob os pés de Fatih se transformou em um Fatih ágil. Num piscar de olhos, ele chegou na frente da porta principal e agarrou o monstro que estava prestes a sair voando. Rasgar. As mãos grossas de Fatih rasgaram diretamente um par de asas de monstro em pedaços. Então, ele agarrou as duas pernas do monstro com uma mão e puxou com força. Sangue verde escuro respingou. Metade do corpo do gordo já estava manchado de sangue verde. Neste momento, com a adição de outro monstro, todo o seu corpo ficou ensanguentado. O canto da boca de Fu se contraiu ao ver isso, e o medo em seu coração cresceu ainda mais. Felizmente, ele não tinha nenhuma intenção de matar gordurosos. Kofi. Embora ele tenha trapaceado Fatih muitas vezes, não foi grande coisa, não foi grande coisa. Depois de uma série de fraturas ósseas e do som de carne sendo rasgada, Fatih soltou um longo suspiro de alívio e ficou deitada em uma poça de sangue sem se importar. Vendo o monstro se aproximando, Fu se aproximou lentamente. Fu estava prestes a dizer algo quando percebeu que a gordura do corpo de Fatih havia diminuído em um círculo inteiro. As rugas em seu rosto também começaram a aparecer. Você ficou tão gordo. Poderia ser por causa dessa habilidade secreta. Que cruel. O canto da boca de Fu se contraiu novamente. Ele originalmente pensava que Fatih era apenas uma pessoa preguiçosa que gostava de comer. Ele não esperava ter trabalhado tanto para engordar apenas para usar essa habilidade secreta. Quantas pessoas poderiam alcançar tal perseverança? Fatih respondeu sem vergonha. Isso é natural. Quando eu era magro, era bonito. Até a viúva da porta ao lado deu uma olhada extra para mim. Mas para cultivar o dao das artes marciais, comi até engordar. Suspirar. O rosto de Fu mostrou uma expressão de desculpas. Parece que sou superficial. Eu desprezei você um pouco antes. Ah, você está me olhando sob uma nova luz? A expressão no rosto de Fatih tornou-se cada vez mais arrogante. Estou realmente olhando para você sob uma nova luz. Enquanto Fu falava, ele fez sinal de positivo. Eu realmente não tenho bom gosto. Tirei duas coisas tão preciosas, mas você não estava disposto a tirá-las. Originalmente, pensei que não tinha tirado o suficiente, mas não esperava que você não se importasse com essas coisas. Eu te admiro muito. Eu realmente meço o estômago de um cavaleiro com o coração de um vilão. Claro, contanto que você me admire. A expressão fugaz no rosto do gordo congelou no meio do caminho. Seu maldito Fu. A ideia de dar uma boa surra em Fu surgiu no coração de Fatih, mas ele já havia esgotado suas forças há muito tempo porque havia usado sua habilidade secreta por muito tempo. Bom. Já que vocês são todos, é claro, então vou fingir que nunca mencionei o que mencionei antes. Fu sorriu. Foda-se. Fu, você merece morrer, seu fedorento. Fatih xingava continuamente, mas quanto mais ele xingava, mais desenfreado se tornava o sorriso no rosto de Fu. Fatih só poderia ser implacável. Ele foi tão descuidado que esqueceu que Fu era completo e que suas palavras e habilidades de atuação eram excelentes. Depois de um longo tempo, Fatih finalmente o repreendeu quanto quisesse. Ao mesmo tempo, ele ganhou mais ou menos forças para se levantar. Gordo, olha. Fu apontou para ele com uma expressão solene. O que você está olhando? Fatih ainda estava de mau humor. No entanto, quando ele se aproximou, viu claramente que os dois monstros já haviam se transformado em uma pilha de cinzas. Não houve cadáveres ou sangue deixados para trás. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 340. Mudança na tradução do barco de passagem secreta. Este assunto é realmente estranho. Eu nunca havia ouvido falar desses dois monstros antes. Fatih enxugou o suor da testa. Por um momento, ele se esqueceu de pedir a Fu a taxa de recompensa e ficou em estado de choque diante dele. Ele acabara de matar esses dois monstros com a força de suas mãos e pés, mas nunca havia usado nada que pudesse transformar sua carne e ossos em cinzas. Agora, as cinzas no chão o fizeram pensar profundamente. Acho que o senhor da cidade usou algum método para invocar essas duas coisas. Então, considerando que ele é um demônio, não seria estranho que os dois cadáveres ficassem assim. Comparado ao Fatih, Fu ainda estava muito mais calmo. Quanto à taxa de recompensa de antes, ele acreditava que se você não falasse,
Eu nunca mencionaria isso. Depois de confirmar repetidamente que não havia mais nada de especial nos cadáveres dos dois monstros, e confirmar que não havia mais monstros no salão, os olhos de Fatih brilharam. Você vai procurar lá, eu vou procurar aqui. Sua área é grande, então sofrerei algumas perdas. Pode ser considerado um presente de agradecimento por me ajudar mais cedo. Fu apontou para o lado esquerdo do corpo de Fatih com um sorriso de desculpas e gratidão no rosto. Seu tom era sincero e sincero. Os olhos de Fatih dispararam ao redor. Embora ele não soubesse o que Fu estava planejando, com base na distribuição atual, ele realmente ganhou bastante vantagem. Depois disso, os dois procuraram pelo salão, em busca de tesouros valiosos. Nesse aspecto, os dois não eram comparáveis a esses profissionais, mas se pesquisassem livremente agora não seriam muito inferiores aos demais. Depois de cerca de 1 hora, os dois revistaram todo o salão. Fatih queria cavar 1 metro no corredor. Se alguém chegasse ao salão neste momento, com certeza ficaria tonto e não seria capaz de entender a situação lá dentro. Porque mesmo que fossem ladrões, não procurariam debaixo das escarradeiras, nem olhariam para o fogão onde estavam colocadas as velas. E se eles fossem realmente ladrões, quão pobre seria esse ladrão para poder fazer tal coisa? Está feito. Não falta muito agora. A fadiga e o ódio no rosto de Fatih foram eliminados. Em vez disso, havia uma pitada de alegria em seu rosto. Ele não sabia de onde tirou um pedaço de pano e colocou dentro dele as coisas que havia saqueado. Ele simplesmente carregou-o em um ombro. O tamanho desta parcela era uma pequena colina. Você é tão implacável. Desta vez, se o Lorde da cidade pudesse voltar vivo e visse a aparência deste salão, ele definitivamente ficaria furioso com você. Não se sabia se Fu estava telepaticamente conectado com Fatih, mas ele também carregava um pequeno pacote parecido com uma montanha. Ele sabia que o pacote não era menor que gorduroso, então ainda tinha uma expressão desavergonhada no rosto. Esqueça. Fatih revirou os olhos para Fu. O seguir, vamos cada um esconder isso. Nos encontraremos aqui em 15 minutos. Fatih naturalmente não compartilharia o lugar onde escondeu as coisas com Fu. Isso seria o mesmo que esconder uma grande quantia de dinheiro na frente do ladrão. Fu não teve objeções a isso. Ele também não confiava em Fatih nesse assunto. Depois disso, duas figuras altas e gordas circularam pela propriedade do Lorde da cidade. Quando entraram na propriedade do Lorde da cidade, já haviam entendido a situação aqui. Quando partiram, estavam naturalmente familiarizados com o caminho. Eles não alarmaram os guardas da propriedade. Menos de 1/4 de hora depois, os dois chegaram ao salão principal pouco depois de se separarem. Parece que você já tinha esse plano em mente, vivenciar o lugar onde você se preparou para esconder as coisas. O rosto de Fatih revelou que ele entendeu sua expressão. Naturalmente. Fu ergueu as sobrancelhas. Desta vez, pode-se dizer que foi uma grande colheita. Na parede de um pequeno cubículo nos fundos do salão principal, ele encontrou uma lacuna escondida na parede. Dentro havia grandes quantidades de dinheiro. Se Fatih soubesse disso, ele definitivamente cuspiria um bocado de sangue no local. Depois de terminar todos os preparativos, os dois abriram a entrada da passagem secreta em entendimento tácito. Depois de confirmar que não havia perigo lá dentro, eles entraram silenciosamente. Você disse que o Lorde da cidade realmente descobriu que Limbai e os outros estavam lá dentro. Enquanto caminhavam pela passagem estreita, Fatih e Fu começaram a conversar. Os dois, contato, mantiveram suas vozes no nível mais baixo, para que apenas os dois pudessem ouvir. 9 em cada 10 é verdade. Você acha que o senhor da cidade, um demônio, tem o cérebro cheio de mingau? Fu revirou os olhos para Fatih. Coisas como demônios têm uma força física extremamente poderosa e a maioria deles é boa em cálculos. Afinal, os demônios têm uma vida útil várias vezes maior que a dos humanos, ou até dezenas de vezes mais longa. Você sabe bastante. Fatih ficou surpreso com a compreensão de Fu sobre os demônios, mas não pensou muito nisso. Depois que os dois saíram por um longo tempo, o rosto de Fu ficou sério novamente. Droga, você ouviu o movimento à distância? Fu parou onde estava e pressionou os ouvidos contra a parede. Sua voz estava fraca. Parece haver algo na nossa frente. Fatih e Fu tinham o mesmo nível de cultivo, então naturalmente ouviram o movimento à distância.
Uma voz aguda que fez os cérebros das pessoas esfriarem soou. Ao ouvir esse som, os dois souberam que era aquele monstro nojento novamente. Como esperado, no fim do túnel, havia 3 monstros atacando-os. Felizmente, esses monstros obviamente não sugavam nenhum ser humano e ainda eram do tamanho de cães de tamanho médio. Com a experiência anterior, os dois conseguiram lidar com os monstros com facilidade. Não demorou muito para que os 3 monstros fossem mortos por eles. Olha, como esperado. Os dois ficaram na frente do cadáver do monstro e esperaram um pouco. Depois de alguns minutos, o chão estava coberto de sangue e os cadáveres espalhados por toda parte viraram cinzas. Isso é realmente estranho. Deveria haver mais pela frente. Não podemos ser descuidados. Fu olhou para o fim do túnel, mas parecia ter pensado em algo e não pôde deixar de ficar atordoado. Gordinho. Fu olhou para Gordo. Seu tom era um tanto sério, deixando Fatih extremamente confuso. Você não acha que esses monstros não parecem ter ouvido nossas vozes e estão voando em nossa direção? Fu estava muito confiante. Os sons que ele fez no túnel agora foram reduzidos ao mínimo. Era impossível para eles atraírem os monstros no final. Você quer dizer que eles escaparam? Fatih ficou um pouco surpreso no começo. Ele claramente não fez nenhum movimento, então como os monstros descobriram que estavam aqui? Ao ouvir a explicação de Fu, ele sentiu uma camada de suor frio nas costas. Fatih cerrou os punhos e um raro olhar feroz apareceu em seu rosto. Seja uma mula ou um cavalo, tenho que arrastá-los para passear. Limba e os outros ainda estão na sala secreta, e o senhor da cidade também está lá. Não importa o que esteja bloqueando o caminho até aqui, eu tenho que entrar. Se você está com medo ou tem alguma dúvida, pode se virar. Não vou culpar você. Fatih disse solenemente. Se Fu se virasse e saísse, ele também entenderia muito bem. Porque Fu não teve nada a ver com Limba ou com o senhor da cidade. Fu só precisava obter alguns benefícios, dar um tapinha na bunda e ir embora. É melhor eu entrar e dar uma olhada. Caso contrário, se eu voltar, meu coração com certeza vai coçar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.